Olá, alunos do sexto ano do Colégio Municipal Cora Coralina, professor Newton de Matemática. Nós veremos agora as atividades referentes à semana de 20 de abril de 2020, tá bom? Nós vamos aprender hoje sobre múltiplos e divisores, ok? Nós já aprendemos presencialmente as operações envolvendo a multiplicação e a divisão, tá? Agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho nisso. Vamos ver como que a gente descobre um número quando ele é múltiplo ou divisor de outro número, tá bom? Então veja só a definição aqui, ó, na apostila de vocês, na página 88, tá? Tem a seguinte definição. O número que representa o resultado de uma multiplicação de dois números naturais. O que é número natural, gente? Aqueles números que começam no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai para o infinito, né? Então, uma multiplicação de números naturais é chamado de múltiplo desses números, tá bom? Por exemplo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, esses números que foram multiplicados por 2 são múltiplos dele, tá bom? E divisor. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão entre eles for igual a zero, ou seja, não tiver mais nada para ser dividido, não pode sobrar nada, o resto tem que ser zero. Então nós vamos fazer agora os exercícios do 1 ao 7 da página 88, tá bom? Então, exercício número 1, assinale verdadeiro, V para verdadeiro ou F para falso. Então, nós temos aqui algumas alternativas. Olha a primeira, olha. 35 é múltiplo de 7? É verdadeiro, mas por quê? Porque tem um número que multiplicado por 7 vai dar 35. Vocês sabem qual é? Lá na tabuada, o 5 vezes 7 dá 35. Então, 35 é múltiplo de 7, ok? O 180 é divisível por 40? É falso, pessoal. Se a gente pegar os múltiplos de 40, ó, 40, 80, 80 mais 40, 120, 120 mais 40, 160. 160 mais 40 dá 200, passou do 180. Tá bom? Então, ele não é divisível. O 7 é divisor de 42? Gente, é só você pensar assim. Que número vezes 7 vai dar 42? É o 6. 6 vezes 7, 42. Então, o 7 é divisor de 42. O 180 não pode ser divisível, por quê? Porque não existe um número que multiplicado por 40 vai dar 180. Não existe nenhum. Tá? Se você multiplicar por 40, vai dar 180. O 24 é múltiplo de 144? É falso também, gente. Por quê? Não existe nenhum número que a gente pegar e multiplicar por 24 vai dar 144. E se você armar a conta de 144 dividido para 24, você não vai encontrar o resto zero. Então, ele não é múltiplo. Tá vendo como é que múltiplo e divisor eles estão ligados? Tá? Essa ideia. O 252 é divisível por 12? Sim, é verdade. Porque se você pegar 252 e dividir por 12, faça essa continha aí, arme o algoritmo, nós já aprendemos em sala de aula, né? Divisor, dividendo, quociente e resto. Se o resto for zero, e vai ser zero, é porque é divisível por 12. 10 é divisor de 5? Não, é o contrário, né, gente? O 10 não pode ser divisor do 5. O 5 é que divide o 10, tá bom? Então é falso. O 69 é múltiplo de 31? Gente, 31 mais 31 é 62, não chegou a 69. Se eu multiplicar por 3, vai dar 93, então já passou do 69. Por isso é falso. Questão número 2. O número de alunos presentes em uma sala é múltiplo de 8. Tudo bem, então é 8, 16, 24,
32, 40. Tá, beleza. Esse número é maior que 30, então o número tem que ser maior que 30 e menor que 40. Quantos alunos lá na sala? Gente, há 32, porque se a gente pegar o número 8 vezes 4, vai dar 32. Se a gente pegar o número 8 e multiplicar por 5, vai dar 40. Ele disse que tem que ser menor que 40, então são 32 alunos. A questão número 3, escreva os primeiros múltiplos de... Aí ele deu todas essas alternativas aqui, os múltiplos de 6, de 10, de 7, de 11 e de 8. Pessoal, observa uma coisa que é bem interessante de você perceber logo de cara, ó. Todo mundo vai começar com 0, tá bom? O 0 é múltiplo de todos os outros números, ok? Então vamos lá, o 6 tem que começar com o 0, 6, 12, 18, 24, tá pulando de 6 em 6, né? Então toda essa lista aqui, ó, e não para no 42 não, vai mais adiante, o próximo é 48 e assim por diante, é a tabuada do 6, tá bom? Os múltiplos de 10 é a tabuada do 10, tá legal? Só que tem que começar pelo 0, porque 0 vezes 10 é 0, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, vai embora, é a tabuada do 10. Os múltiplos de 7, tabuada do 7, gente. 0 vezes 7 é 0. Então tem que começar com o 0. Ah, professor, eu não sabia, eu achava que tinha que começar pelo próprio número. Não, gente. Na tabuada, a gente geralmente não coloca o 0, porque a gente sabe que qualquer coisa que multiplicada por 0 dá 0. Mas o 0 é múltiplo, tá legal? Então, ó, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 3 é 21, vezes 4 é 28, vezes 5 é 35 e assim por diante. Do 11 é a tabuada do 11. E professor, mas eu não sei a tabuada do 11. Gente, é só vocês multiplicarem, né? 0 vezes 11, 0. 1 vezes 11, 11. 2 vezes 11, 22. 33, 44. Ih, professor, está sendo os mesmos números, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 e assim por diante, tá? Depois faz uma experiência aí para números maiores do que 100, tá? Multiplicados. Multiplica o 11 pelo 10 ou 11 pelo 11, que vocês vão ver uma coisa bem interessante. E o 8 é a tabuada do 8, tá? Tá aqui, ó. 8 vezes 0 dá 0. 2 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3. E assim vai para o infinito, tá bom? A questão número 4 fala o seguinte, ó. Observe as listas dos múltiplos da atividade anterior, essa atividade aqui. Escreva abaixo o que você percebeu. Dá para a gente perceber 3 coisas. Primeira coisa que a gente percebe é que o conjunto dos múltiplos é infinito, por isso que tem esses 3 pontinhos aqui, tá bom? Porque a tabuada a gente pode ir para o infinito. Segunda coisa que a gente observa é que sempre possui o 0, tá? 0 é o próprio, tanto o 0 como o próprio número, ó. O 0 é o próprio número, ó, do 6, o 0 é o próprio número do 10, ó, tá vendo? Então isso a gente observa que acontece, tá bom? E há números que se repetem em vários conjuntos, então vamos supor aqui, por exemplo, vamos supor que eu pegue o 24, tá? O 24. Será que ele aparece em outro conjunto? Ó, ele aparece aqui embaixo, ó. Então é múltiplo de o 24 é múltiplo de 6 e múltiplo do 8. Vamos ver se a gente tem um outro exemplo aqui. Vamos ver aqui, o 36 não. É só vocês procurarem, tá? Que vocês vão ver que sempre existe números que se repetem, ou seja, são múltiplos de um e do outro, tá? Então, por exemplo, o 42, tá? O 42, ele aparece aqui e aqui, ó. Tá vendo? É só você procurar. Por quê? Porque 6 vezes 7 é 42. Então, 42 apareceu nos dois. Tá legal? Então, se a gente continuasse aqui, ó, o próximo do 6 seria o 48. E no 8 aparece o 48. Por quê? 6 vezes 8, 48. Então, ele é múltiplo dos dois. Tá bom? Questão número 5. É para você pegar lápis de cor azul, amarelo e vermelho. Tá bom? E fazer o seguinte, considere
os números de 1 a 30 e pinte com lápis de cor. Oba, que legal, professor, até que enfim uma coisa de pintar, de colorir. De azul, os múltiplos de 10, tá bom? Então, os múltiplos de 10 são esses aqui, tá? Só que não vai ter zero, porque ele disse que começou no 1, tá ok? Então, múltiplos de 10 de azul, ó, o próprio 10, depois o 20 e o 30. Realmente, 10, 20, 30. Tá aqui. Só tinha esses três só. De amarelo, os múltiplos de 2. Gente, vai pulando de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10. Ué, professor, mas o 10 não era múltiplo do 10? Sim, ó, por isso que eu pintei de azul, mas eu pintei a bordinha aqui de amarelo, tá? Porque ele é tanto múltiplo de 10 como de 2. Ou seja, ele se repete nas duas listas que a gente for fazer. 12, 14, 16, 18, o 20 é a mesma coisa, 22, 24, 26, 28... o 30 a mesma coisa. Então, esses três aqui foram pintados tanto de azul quanto de amarelo. E de vermelho, os múltiplos de 5, que não sejam múltiplos de 2. Então, só pode ser múltiplo de 5. Bom, o 5 é múltiplo dele. Ah, o 10 é múltiplo de 5. É, tudo bem, mas ele é múltiplo de 2, então não posso pintar de vermelho. Depois vai ter o 15, é múltiplo de 5, que termina em 5. Depois tem o 20. Ah, mas não pode, porque é múltiplo de 2. E o 25, então ficou só 3 vermelhos e 3 azul e amarelo ao mesmo tempo, ok? Os outros estão em branco, tá bom? Porque ele só pediu essas três cores aqui, não pediu mais nada, né? Se ele pedisse os ímpares, aí a gente ia pintar os ímpares, tá bom? De outra cor. Questão número 6, a gente tem que pensar um pouquinho, tá? E a gente vai olhar para isso aqui para a gente poder pensar. Questão número 6 diz assim, ó, um carteiro tem várias correspondências para entregar numa rua numerada de 1 a 30. Vamos supor que seja isso aqui, tá legal? Só que uma rua, é claro que cada de um lado e do outro, né? Aqui a gente só vai usar essa tabela para ajudar a gente. Para as casas pares, todas as casas pares, ele entregará as contas de gás. Então, gás vai ser na casa par. E para as casas terminadas em 0 ou 5, entregará de luz. Então, luz tem que terminar em 0 ou 5, tá bom? Ou um ou outro. Letra A. Quantas casas receberão conta de luz? São 6 casas. Ué, por que, professor? O que ele falou da conta de luz, pessoal? Tem que terminar em 0 ou 5. Então, ó, tem uma aqui que termina em 5. Tem uma aqui que termina em 0, são 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas que ele vai entregar a conta de luz. E as contas de gás? Bom, gás é em tudo que é par, tudo que é número par. Então, do número 1 até o número 30, nós temos 15 números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, até o 30. Então, essas casas, 15 casas vão receber a conta de gás. Quantas casas receberão as duas contas ao mesmo tempo? Bom, para receber as duas contas ao mesmo tempo, tem que ser par e tem que terminar em 0 ou 5. Então, tem que ser par e tem que terminar em 0 ou 5. Gente, só 10, o 20 e o 30 satisfazem essa condição, tá? Ainda bem que a gente já tinha pintado aqui, né? Então, só 3 casas. Letra D. Quantas casas receberão só contas de gás? Só gás. Gás tem que ser o quê? Par. Só gás tem que ser par. Só. Então, a gente tem que descontar, né, pessoal? Porque, olha só. Quantas casas receberão conta de gás? São as pares. Só que agora a gente tem que descontar 3 casas, né, que vão receber as duas contas. Então, somente gás são 12. Tá ok? Então, a gente já descontou. Quantas casas receberão só contas de luz? Só de luz. Só de luz tem que terminar em 0 ou 5. Então, só de luz, a gente já viu que são essas 3 casas. E quantas casas não receberão conta nem de luz, nem de gás? São as outras casas, né, gente? Que são as casas ímpares, não é isso? Que as casas par vão receber. E as que terminam em 0 e em 5. Bom, essa daqui é ímpar, mas vai receber. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casas não vão receber conta nenhuma. Que bom para elas, né? Beleza. Mas nem sempre é assim. A gente tem que pagar nossas contas, né?
Muito bem. Questão número 7, para a gente terminar, coloque verdadeiro ou falso. Todo número natural é múltiplo de 1? Verdade, gente. Por quê? O conjunto dos números naturais não é aquele que começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, todos são múltiplos de 1. Tá bom? Todo número natural é múltiplo de 0? Todo número natural é múltiplo de 0? É falso, gente. Tem um conjunto dos números naturais que começa só do 1. E a gente viu isso em sala de aula. É aquele conjuntinho, tá? É aquele conjunto que é assim, ó. Não é in não, tá? É I, é barra N. E ele tem um asterisco. Quando tem um asterisco, tá? Saiu meio feioso aqui. Quando tem um asterisco, é porque não pode ter o 0. O número 0 é múltiplo de todos os números? É verdade, a gente viu isso lá naquele exercício lá de cima. Tá? Todos eles começam com o 0. Beleza? A próxima. O conjunto dos múltiplos de 3 é o conjunto dos números ímpares? Não, nem sempre. Né? 3, 6. Por exemplo, 6 é par, então é falsa. Todo número primo é par? O que é um número primo, professor? Eu trouxe aqui, ó. Você tem primo? Tem, não tem? Então é porque vocês têm um grau de parentesco, não é? O grau de parentesco é que o seu primo é filho do seu tio ou da sua tia. E os primos, números primos, tem algum parentesco? Tem sim. São todos os números divisíveis apenas por 1 ou por ele mesmo, pelo próprio número. Eu coloquei uma lista aqui com todos os números, tá? Vamos supor aqui, ó. Mas tem que começar pelo 2, porque o 1 não é considerado primo, tá, gente? Nem o 0, nem o 1. Então, eu coloquei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, vai para o infinito. Bom, vamos ver aqueles que seguem essa regrinha, que são divisíveis por 1 ou por ele mesmo. O 2. O 2 é divisível por 1? Sim. Dá 2. E é divisível por 2? Sim. Beleza, então é primo. O 3. O 3 também é divisível por 1 ou por ele mesmo. O 4. O 4 não, pessoal. Eu risquei aqui, ó. Porque o 4 fura essa regrinha aqui. O 4 é divisível por 2. Então não pode ser. O 5. O 5 é primo. O 6. O 6 não. O 6 dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. Então tá fora dessa regra. O 7. O 7 está dentro dessa regra. O 8. O 8 não, gente. Dá para dividir por 2 e por 4. O 9 dá para dividir por 3. O 10 dá para dividir por 2 e por 5. O 11. O 11 não. Só por 1 ou pelo 11. O 12, então, dá por 2, dá por 3, dá por 4, dá por 6 e dá pelo 12. Então tá fora. O 13 é primo. O 14 dá para dividir por 2 e por 7. O 15 por 3 e por 5. O 16 por 4, por 2, por 4 por 8. O 17 só pelo 1 e pelo 17. E assim por diante. Então tá a listinha aqui, ó. Ela não para no 17, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e vai embora. Tá legal? Isso que são números primos. Então a pergunta é: todo número primo é ímpar? Mentira. Mentira. Não é. A gente viu que tem um par. É o único número primo par, é o 2. Depois não vai existir mais nenhum. Tá bom? Ele está dizendo que é todo. Todo não é não, é mentira, é falso. Alguns números primos são ímpares? Sim, é verdade. A gente viu que alguns são, mas nem todos, né? Então a gente tem, ó, ímpar, 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 ímpar. Tá ok? Depois, o 1 é primo ímpar? Mentira. O 1 nem está fazendo parte dessa lista, né? Nem o 0, nem o 1. Todo número múltiplo de 4 é múltiplo de 2? É verdade. Todo número múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Por quê? Porque o 4 é múltiplo de 2. Então, os múltiplos de 4 também serão de 2. E a última, todo múltiplo de 2 e de 5 tem como algarismos das unidades o 0. É verdade, porque 2 vezes 5 é 10. Tá? Por exemplo, então a gente viu nessa lista aqui, ó, os múltiplos de 2 e de 5. Ó, o 10, por exemplo, é múltiplo de 2 e de 5. Tá bom? O 20 é múltiplo de 2 e de 5. O 30 é múltiplo de 2 e de 5. Então, ele tem como algarismo das unidades o 0, tá? Unidade, dezena, centena, ok? Então, esses eram os exercícios da página 88
para o 6º ano do Colégio Cora Coralina. Espero que vocês tenham entendido. Assistam o vídeo várias vezes e façam os exercícios. Não apenas copiem o que eu coloquei aqui, ok? Vocês têm que entender o que eu expliquei na matéria para vocês conseguirem ir bem nas avaliações. Um forte abraço e até a próxima aula.